Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Luana, sou analista de Customer Success aqui na MindMiners e hoje eu vou passar com vocês um overview geral da nossa plataforma de Human Analytics, que ela vai ser fundamental para que vocês consigam criar seus projetos, analisar os resultados, compartilhar questionários e entre outras soluções que a gente oferece dentro da plataforma. Então, aqui, ela é a carinha principal da plataforma, então quando vocês fazem o login, é assim que ela vai aparecer. Então, aqui no primeiro campo, ele aparece projetos recentes. Então, são aqueles projetos que estão sendo feitos recentemente ou que foram compartilhados recentemente com o seu usuário. Aqui embaixo é uma aba de ver projetos, e é aqui que a gente vai conseguir ver o histórico de todos os projetos dentro do usuário. Novo projeto, e aqui eu vou passar caixinha por caixinha, mas já adianto que é onde vão acontecer a maior parte das tarefas dentro da plataforma. Então, é um campo muito usado. Aqui no campo direito, a gente tem questionários prontos para uso, e são modelos, templates, que representam as metodologias mais utilizadas no mercado e aquelas que são bem padrão. E esses questionários, eles foram desenvolvidos pelos nossos especialistas de pesquisa, então eles seguem uma lógica bem certinha para que possa inspirar vocês ou até utilizar o questionário inteiro para alguma metodologia. Então, ela acaba trazendo essa agilidade e essa autonomia de conseguir trabalhar nas metodologias dentro dos questionários já prontos. E aqui a gente tem diversas metodologias e eu vou mostrar mais a fundo para vocês. Aqui no menu esquerdo, a gente tem a Home, que é onde a gente estava. Vão ter as pastas aqui embaixo, que é a parte de projetos. Então, aqui vão ter todas as pastas criadas e o histórico de projetos que eu comentei anteriormente, que também fica na página inicial. E aqui vocês conseguem criar e gerir pastas, e aqui vocês podem organizar do jeito que quiserem e até compartilhar as pastas com outras pessoas, usuárias do plano. E aqui ele vai ficar todo um template, né, de projetos, todo o histórico. Abaixo dele, a gente tem a parte da biblioteca. Então, é aqui que a gente costuma salvar questionários ou armazenar questionários que possivelmente podem ser usados como templates ou até algumas perguntas específicas importadas para um novo questionário. Então, é aqui que vocês têm essa agilidade de não precisar sempre gerar um questionário do zero. Vocês podem aproveitar um modelo já pronto ou até algumas perguntas específicas. Abaixo dele, a gente tem a parte de metodologias que eu comentei com vocês e que se encontra também na página inicial. Então, são aquelas metodologias bem padrão no mercado. E aqui a gente tem essas 4 categorias e dentro dela, várias metodologias. Então, aqui é bem legal que quando vocês clicam em começar projeto, ele já vai abrir um editor do questionário, então vocês já conseguem trabalhar naquele modelo. O olhinho aqui do lado, ele vai trazer quais são as perguntas, quais são os módulos, para ver se faz sentido. Dá para baixar o questionário em Word para fazer alguma validação externa. E aqui ele tem um botãozinho de quando utilizar. E esse material ele é essencial para entender melhor sobre a metodologia, como ela funciona, quando usar, como é um questionário, os resultados. E também tem uma recomendação de amostra junto com o erro amostral e o nível de confiança. Então, ele traz um guia bem completo sobre as metodologias, e isso são para todas. Após isso, a gente tem o ícone de clusters. É uma ferramenta super legal, super complementar dentro da plataforma. Ela tem uma contratação à parte, e dentro desse onboarding, a gente tem outros módulos, e lá tem o módulo de clusters que vocês podem olhar e se aprofundar. Abaixo dos clusters, a gente tem a lista de contatos, e aqui ela é específica para clientes que usam bastante listagem ou base de CRM para disparo de pesquisa. Então, para que vocês não precisem gerar links e fazer esses disparos manuais, é possível subir essa lista de contatos dentro de um CRM para a plataforma da MindMiners e fazer disparos via e-mail de forma automática. Então, tira aquele processo manual de fazer o disparo e vocês já concentram tudo em um local só. E voltando aqui para a Home, eu vou voltar aqui para o meu botão de novo projeto, que é, como eu comentei, onde a gente vai fazer a maior parte das coisas. Começando aqui pelo perfil da amostra, ele é a nossa calculadora de viabilidade. Então, aqui, na Mind, a gente tem um processo que chama análise de viabilidade. É nela que a gente pega o briefing recebido pelo cliente, a gente roda um questionário sem viés de recrutamento, e nele a gente entende qual é o universo, a quantidade amostral que a gente tem daquele perfil. Então, é onde a gente vê a amostra total, leituras, cotas, distribuição amostral.
Então, é lá que a gente volta com o cliente e diz, ó, o perfil que você quer é possível ou não é possível, precisaremos fazer alguns ajustes. E a calculadora, ela vem para trazer essa agilidade de o próprio cliente conseguir setar o perfil dele dentro da plataforma, analisar a viabilidade e disparar o questionário. Então, essa análise de viabilidade que eu comentei, que a gente chama de personalizada, ela demora de 1 a 2 dias úteis para ficar pronta. Então, essa etapa da calculadora, ela vem para eliminar esses 2 dias e ganhar tempo, né, fazendo o disparo e ganhando tempo no cronograma. Então, aqui ela aparece nessa carinha. A gente tem 4 grandes categorias principais, e dentro delas tem as categorias e as subcategorias, então vocês podem ver que tem bastante coisa. A calculadora, ela consegue englobar muita coisa. E eu vou fazer aqui um perfil muito específico. Então, eu quero fazer aqui pessoas que consumam bebida alcoólica. E aqui eu vou ver consumo de bebidas. E aqui vocês podem ver que ele aparece algumas alternativas que podem fugir do meu objetivo. Então, como eu quero falar com pessoas que consomem, eu vou eliminar as opções de quem não consome. E aí, vocês podem cruzar outros filtros sem nenhum problema. Eu vou colocar também filtros demográficos, de idade, gênero, região e classe. Depois de escolher todos os atributos do perfil, a gente vai vir aqui na quantidade de respondentes, que é a quantidade de amostra, né, de pessoas que vão responder aquele estudo. Abaixo disso, a gente tem o critério de amostragem, que tem 3 grandes opções, que é o IBGE, o critério Brasil, que a amostra ela vai ter cotas demográficas já predefinidas pelo IBGE. Então, por exemplo, o IBGE determina que 52% do Brasil são mulheres, 48% homens. Então, a amostra ela vai ficar bem balizada com o que é representado pelo IBGE. Já a queda natural, ela é uma proporção sem cotas, ou seja, é a entrada das respostas no painel. Não necessariamente a gente vai ter um controle bem equiparado ali do que é a população brasileira ou alguma cota personalizada, ele vai trazer a incidência do painel, então sem nenhuma cota demográfica. E também tem as cotas personalizadas, que elas funcionam apenas para os critérios demográficos. Então é aqui que vocês podem colocar uma cota de idade, uma cota de gênero, desde que todas somem 100%. Eu aqui, para o meu exemplo, eu vou usar o critério IBGE e eu vou calcular a minha viabilidade. Então, é um processo super rápido, vocês podem ver que aqui embaixo ele já me traz a caixinha de amostra viável, então é possível realizar o projeto. Com isso, a gente tem 2 opções. Clicar aqui em continuar, ele vai aparecer um escopo geral, no caso eu não tenho entrevistas no meu plano, mas o de vocês vai ter. E aqui é onde vocês vão conseguir editar o perfil, caso alguma coisa venha errado. E clicando aqui em continuar, ele já vai abrir um novo projeto. Então, aqui eu vou colocar o título do projeto, e aqui é um título interno, ou seja, só fica disponível para o teu usuário na plataforma. O título para os respondentes, aí sim ele vai ficar visível para o respondente quando esse projeto for a campo. E aqui a gente recomenda sempre títulos genéricos, amplos, para que também não traga nenhum viés de marca ou até da própria categoria. Então, aqui a gente vai colocar um título de queremos ouvir sua opinião. Acho que super funciona. E aqui é a parte de salvar. Então, vocês podem salvar no diretório raiz, ou seja, nenhuma pasta, ou nas pastas já criadas, ou até criar uma nova pasta. Eu vou seguir no diretório raiz e vou salvar o meu projeto. Nisso, o meu perfil ele vai ficar salvo aqui, que depois eu vou passar por essa aba de disparo. E aqui eu posso criar outro perfil para anexar o mesmo questionário, ou eu posso ir para a aba de criar um questionário. Eu aqui, no caso, vou criar um questionário, mas eu vou fazer um outro caminho para que vocês possam ver como que chega aqui, apesar de ambos levarem para o mesmo caminho, ok? Vou voltar aqui para a minha página inicial, novo projeto, e começar pelo questionário. Então, aqui, vocês podem ver que ele me pergunta as mesmas coisas. Eu vou preencher aqui como se fosse um questionário do zero. Vou salvar no diretório raiz. E aqui ele já vai me gerar algumas opções. Então, começar um questionário do zero é literalmente criar um questionário no editor, usar um modelo pronto, seja da biblioteca que a gente salvou, ou de um modelo da MindMiner, daquelas metodologias, ou importar um questionário do Word. Então, aqui é uma super novidade que a gente tem agora com IA, que vocês conseguem pegar um questionário feito em Word, que a gente sabe que às vezes é a primeira etapa feito no Word, depois o upload é feito na plataforma, e aí tinha esse gargalo de ter que programar mais uma vez, e agora a IA consegue ler o questionário Word e gerar esse modelo dentro da plataforma. Eu vou usar aqui o modelo do zero para mostrar para vocês como é nosso editor do questionário.
Então, aqui vocês podem ver que ele vem com uma folha em branco mesmo, e eu vou passar por alguns pontos aqui que podem ser relevantes. Aqui na engrenagem, eles são algumas configurações. Então, de permitir o retorno à questão anterior, de esconder a página de instruções, ou o link de pré-visualização. E esse ponto é bem importante para que pessoas que não tenham acesso à plataforma da MindMiners e queiram testar o questionário, ou até quem tem, mas não quer computar uma resposta, vocês podem copiar o link e aí testar. Então, ele já vai vir um link do questionário para teste. A gente sempre recomenda não ativar o permitir a retorno à questão anterior para que os dados não sejam enviesados. Então, às vezes uma pergunta a pessoa responde A, depois na outra ela, putz, poderia ter respondido B. Ela volta e troca a resposta e isso pode tirar alguns KPIs importantes. Então, a gente sempre recomenda não utilizar. Aqui do lado é uma configuração mais de layout, então, de trocar a cor das alternativas, o nome, colocar o logo do projeto, alterar a fonte. Então, isso aqui é muito mais de design. Aqui é a parte de fluxo, então, no caso, eu ainda não tenho nenhuma pergunta, mas aqui ele vai mostrar de forma visual como que o questionário está avançando, desde o começo até o final, e também com as lógicas. Então, dá para ver se o questionário, de fato, ele está funcionando certinho, se as lógicas estão corretas, se o fluxo está correto. Aqui é a biblioteca que a gente comentou, que fica aqui do lado. Então, aqui vocês podem pegar esse questionário e escolher uma biblioteca existente. No caso, eu tenho aqui já uma criada, que chama teste, e eu clicar aqui em adicionar, ele já vai aqui para a minha biblioteca, e depois eu vou mostrar para vocês como que faz para importar esse questionário para o principal. Ao lado dele, a gente tem as versões salvas, que ele vai mostrar literalmente as versões do questionário que foram feitas. O botãozinho aqui, ele vai baixar o questionário em Word, muitas vezes para fazer um teste externo, para mandar para alguma validação. Então, é nesse formato que vocês conseguem exportar. O olhinho é para pré-visualizar o questionário. Então, aqui é como se vocês estivessem na visão do respondente. No caso, eu ainda não tenho nenhuma pergunta, mas quando eu tiver, eu mostro para vocês. E, por fim, a revisão por IA, que é uma feature bem legal que a gente tem na plataforma para revisar erros de lógica, erros de português, dar algumas sugestões no questionário, e ela acaba sendo muito útil para pegar, às vezes, alguns errinhos que passam despercebidos, ou sugerir o embaralhamento, sugerir a troca de pergunta. São features que vêm para ajudar a tornar o questionário da melhor forma possível e que não tenha nenhum erro durante o campo. E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente adiciona ou importa uma pergunta no questionário. Para adicionar uma pergunta é onde a gente vai criar ela do zero. E aqui vocês podem ver aqui em cima que ele tem uma série de tipos de pergunta. Então, resposta única, que é quando o respondente pode selecionar só uma. Resposta múltipla, pode selecionar mais de uma. Resposta aberta, que é escrita. Matriz de resposta única, que é geralmente frases de concordância, ou para agrupar diferentes players, marcas, a uma associação. Então, aqui o respondente pode selecionar só uma opção, por exemplo, quanto você concorda com as frases abaixo? Concordo muito, concordo pouco, neutro, discordo, discordo muito. Então, geralmente é usado para isso. Matriz de resposta múltipla, então é a mesma coisa, só que o respondente pode selecionar mais de uma opção. O ranqueamento, então, geralmente a gente faz de atributos mais ou menos importantes. Coleta de imagem, então, pela plataforma da MindMiners também é possível coletar imagens e vídeos. Então, pode ser tanto uma imagem que o respondente vai tirar na hora, quanto uma foto da câmera, e a mesma coisa para vídeo. Então, a gente consegue captar vídeo dentro do painel Sims e acaba sendo uma feature bem legal. Avaliação por emoji, então aqui normalmente a gente usa para 5 estrelas ou sentimentos para avaliar uma satisfação, uma experiência. A anotação, ele é um tipo de pergunta para separar blocos, então, como diz aqui, ele não fica visível para o respondente, então, normalmente a gente coloca bloco 1, bloco 2, para separar, de fato, e organizar o questionário, então, ele é bem rico para fazer isso. A questão de página, ela é literalmente uma página para vocês colocarem instruções, como, por exemplo, no próximo questionário, vocês vão responder sobre a categoria de alimentos. Podemos seguir. Então, ele vai trazer uma introdução da pesquisa sem utilizar, de fato, uma pergunta. Tem também o NPS, que ele já vem pronto, que é uma metodologia. E, por fim, a pergunta embedded. Então, a pergunta embedded, ela vai ser fundamental para levar respondentes da plataforma da Mind para uma plataforma externa, como o Maze, Figma, Listen Labs,
é usado muito para testes de usabilidade ou que precise de mapa de calor. Então, o respondente, ele está aqui na plataforma da Mind, ele é direcionado para um link externo dentro ainda da plataforma da Mind, e quando ele finaliza o link, ele volta para cá com uma jornada completa. Então, evita a perda do respondente durante o processo. Então, eu gosto de falar que é como se fosse no Instagram, que vocês estão rolando, entra no perfil de uma marca, e aí tem o link na bio. Quando você clica, você vai para o site da marca, mas você continua dentro do domínio do Instagram. Ao fechar o link da marca, você volta a navegar normalmente no Instagram. Então, a pergunta embedded, ela vem trazer essa flexibilidade. E aqui um ponto importante é que a pergunta embedded só está disponível para o plano Enterprise. Ok? Então, aqui, eu vou deletar essa pergunta e vou gerar uma nova. E aqui, a gente tem o editor do questionário. E aqui tem algumas opções que podem ajudar na construção, como negrito, itálico, emojis e as listas suspensas. No caso aqui, eu vou criar uma pergunta aleatória sobre quais marcas de chocolate você conhece. E aqui embaixo é onde a gente vai colocar as alternativas. E é aqui que tem uma feature muito legal que pode ajudar no dia a dia. Vindo nessa estrelinha, ele gera alternativas por IA. Então, eu vou dar um comando para ele gerar as alternativas de forma mais assertiva e vocês vão ver que rapidinho ele vai gerar essas opções. Então, marcas de chocolate. Isso tira o tempo de ficar digitando as alternativas, de perder um tempo, né, digitando de forma manual. E aqui ele já vai trazer algumas marcas bem legais. Então, vocês podem, por exemplo, deletar uma alternativa se não fizer sentido, ou até incluir uma nova. Então, ela acaba sendo bem legal para, né, trazer essa agilidade. E aqui, né, como eu comentei, vocês podem adicionar ou gerar novas alternativas. Aqui do lado tem o editor de imagem, então aqui é para colocar uma imagem ou no enunciado ou nas alternativas, às vezes uma logo, a foto de um produto, a foto de uma tela, então pode ajudar na visualização. Tem as partes de lógica, que a gente tem a lógica de exibição e a lógica de pulo. Elas estão mais em outro módulo dentro do onboard, então vocês vão poder ver mais aprofundados lá. Mas é aqui que a gente consegue colocar lógicas de mostrar uma questão, de esconder ou até espelhar. Então, a de mostrar, ela vai mostrar vai mostrar a alternativa à questão, caso a alternativa X esteja selecionada. Mesma coisa para esconder. E o espelhamento, ele vai fazer a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Então, a gente usa o espelhamento para, por exemplo, perguntas que refletem as alternativas. Então, eu vou gerar aqui uma nova pergunta, eu vou copiar exatamente as mesmas opções, e aqui eu vou mudar o enunciado para quais marcas você conhece. E aqui eu vou aplicar, por exemplo, uma lógica de espelhamento, e eu quero que me mostre só as alternativas que eu selecionei na Q1. Então, por exemplo, se eu disse que eu conheço Diamante Negro, Laca e Kit Kat, não faz sentido ele me mostrar nas marcas que eu consumo. Estou pensando aqui numa marca. Sonho de Valsa, Ouro Branco. Porque se eu disse que eu não conheço, não tem como eu consumir. Então, aqui no lapisinho vocês vão conseguir editar. Então, aqui, consome. E aí, fazer as lógicas necessárias. E aí, como eu comentei, tem um módulo mais especificado nisso. E, por fim, tem o embaralhamento, que a gente recomenda embaralhar as alternativas para tirar um viés. Exceto em perguntas que seguem uma lógica, como, por exemplo, escala de 5 pontos, ou que segue esse fluxo para também não gerar nenhuma confusão. E aqui vocês podem embaralhar todas as alternativas ou algumas específicas. Então, aí é só selecionar nas caixinhas. Mas é sempre recomendado embaralhar todas. Ok? E aí, fechando esse módulo aqui, a gente tem também a parte de importar pergunta. Então, aqui vai ter aquela biblioteca que a gente salvou os modelos e os templates em outro momento, que vocês podem pegar e importar o modelo para dentro do questionário. Tem como também trazer da biblioteca da MindMiner, que são aqueles questionários já prontos, e aí vocês podem trazer todos ou algumas perguntas específicas. E, por fim, o bloco de metodologias MindMiners. Então, a gente tem o PSM, que está disponível para todos os planos. Ele é uma metodologia focada na elasticidade de preço. E aqui ele vai gerar alguns blocos com base no que a gente preencher aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer uma elasticidade de preço sobre um chocolate. E aqui vocês podem testar de 11
15 ou 17 faixas de preço. E aqui ele vai pedir algumas informações, como o preço base, então quanto de fato custa aquele produto, eu vou colocar R$ 8. O preço mínimo, e aqui ele traz uma caixinha explicando o que é. Então, quanto que esse produto teria que custar para que as pessoas duvidem da qualidade dele, eu vou colocar aqui R$ 3. E o preço máximo é quando ele se torna muito caro, que as pessoas, né, pensam se elas de fato comprariam. Então, eu vou colocar 15. E aí, com isso, ele já vai trazer algumas faixas geradas pela plataforma, mas que vocês podem editar desde que nenhuma se sobreponha. E aqui ele vai trazer o bloco a importar. Então, quando vocês clicam em continuar, ele vai aparecer como que vai vir. E o PSM ele engloba 4 perguntinhas. E aqui é só importar e ele já vai para o questionário. Então, sempre sinalizado o que é um bloco importado e o que é uma pergunta gerada. E isso também funciona para a MaxDiff. Só que a MaxDiff ela é uma metodologia disponível só para o plano Enterprise. E ela vai medir, né, vai ranquear atributos, funcionalidades, num ranking, e ela vai medir quanto que esse atributo de fato é importante. Então, aqui, por exemplo, eu quero testar uma série de benefícios bancários, por exemplo. Então, eu quero ver o que é mais importante para o meu cliente, se é um cartão de crédito sem anuidade, se é o ingresso do cinema, se é pontos e cashback, desconto em produtos. Então, aqui a MaxDiff ela vem para isso, para ranquear de forma discreta e derivar a importância entre eles. Então, aqui, como o PSM, vocês também vão fazer o setup. E aqui a MaxDiff, ela consegue testar de 5 a 30 atributos. E aí é só ir personalizando conforme a demanda. E aqui ele sempre aparece um resuminho, trazendo a amostra mínima, quantas perguntas vão ser geradas, quantas alternativas. E aí, assim como o PSM, ele vai virar um bloco importado. Após isso, eu vou mostrar agora para vocês a feature de pré-visualização. Então, no caso, ele vai gerar uma outra guia com a visualização em desktop ou mobile. E aqui vocês vão conseguir ver o fluxo do questionário, como se fosse um respondente de fato. Então, aqui eu vou selecionar as marcas, e aqui ele aplicou a lógica de espelhamento. Então, se eu selecionei só Copenhague, ele vai me mostrar as marcas que eu conheço só Copenhague. E aqui ele vai trazer o bloco de PSM, e aí são as opções a selecionar, e aí vocês conseguem testar o fluxo do questionário, assim como se fosse o respondente. E aí vocês vão vendo que no PSM ele vai eliminando as faixas de preço para trazer um modelo bem lógico. Então, eu selecionei as alternativas aqui de forma rápida, mas os respondentes vão responder com qualidade. E aí, voltando aqui para o questionário, a gente também tem a revisão por IA. Então, como eu comentei, é uma inteligência artificial que vai revisar problemas de lógica, tipo de pergunta. Ele vai trazer aqui algumas sugestões, então, considere embaralhar as alternativas. Aqui ele sugere eu trocar a resposta única por resposta múltipla, porque se eu estou perguntando quais marcas, não faz sentido o respondente selecionar só uma. Eu vou forçar ele a acabar selecionando só uma opção. E isso pode enviesar os dados da pesquisa. Após isso, eu venho aqui na aba de revisar questionário. Então, aqui antes a gente tinha que baixar o questionário em um Word para que conseguissem fazer a revisão e ver se as lógicas estão corretas, se o fluxo está correto. E agora a gente consegue ver por aqui como que está funcionando o fluxo. Então, ele vai mostrar aqui as alternativas embaralhadas, as lógicas aplicadas, aqui ele traz a lógica, e depois como que está seguindo o fluxo do meu questionário. E aqui essas lógicas são geradas automaticamente pelo bloco. E aqui também tem o botão de pré-visualizar, que é o mesmo caminho do olhinho aqui em cima no menu esquerdo. Então, tanto faz as opções. Após terminar o questionário, é sempre importante clicar em concluir o questionário. Então, aqui não necessariamente a pesquisa vai ser disparada, ela vai para campo, mas ela vai ficar salva dentro da nuvem na plataforma. E com isso, a gente vai seguir para a aba de disparo. Então, não é necessário clicar para projetos que tenham a base MiSINS, então é suficiente só mandar o link do questionário para o seu CSM, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente tem dentro da aba de disparo. Então, aqui ele vai aparecer coletor por resposta. Então, o painel MiSINS, ele traz um caminho um pouco inverso da calculadora de viabilidade, que era, no começo a gente criava o perfil, depois criava o questionário e disparava. Nesse caminho, você pode criar o questionário e depois criar o perfil. Isso é muito frequente para projetos recorrentes, que existe um template de questionário, ou que você sabe que o perfil é viável e depois vai fazer o setup da calculadora, não tem problema. E aqui, quando você seleciona essa opção, isso é exclusivamente para a calculadora de viabilidade, quando o perfil tem base, e vocês podem vir aqui em definir perfil e fazer todo aquele processo do começo. Então, gerar o perfil, salvar e solicitar o disparo.
tudo dentro da plataforma. Também tem a opção de coletor por link. Então, aqui, normalmente, ele é gerado um link mesmo de pesquisa. Então, eu vou colocar aqui um coletor teste. Aqui é um botãozinho para permitir várias respostas, ou seja, mais de uma resposta dentro do mesmo navegador naquele link. E uma URL de redirecionamento. Então, por exemplo, eu quero que depois dessa pesquisa o meu cliente vá para a minha página de financiamentos, por exemplo. Então, é aqui que esse link vai entrar. Isso tem um limite de respostas, mas também é opcional. Quando eu gero o meu coletor, ele vai ficar salvo aqui em cima, nessa aba de disparo mesmo. Então, aqui ele vai me trazer um coletor, aqui dá para ativar ou desativar, e nos 3 pontinhos vocês conseguem deletar ou ver detalhes do coletor. E aqui é onde vocês vão gerar o link, que vai ser enviado para os respondentes para computar a resposta, o acesso anônimo, o limite de respostas, se vai ter a URL de redirecionamento ou se vai permitir várias respostas. Então, aqui é aquele disparo manual de link. Por e-mail, ele é bem similar, só que agora a gente vai conseguir disparar o questionário pela lista de contatos que a gente fez o upload lá no começo, dentro dessa aba lista de contatos. Então, aqui vocês conseguem personalizar o remetente, adicionar a lista que vai ser enviado, quando vai ser enviado, então aqui personalizar, se vai ser agora, se daqui 2 dias, 1 dia, data, horário, qual o assunto, qual vai ser o modelo, então como que isso vai chegar no e-mail do respondente, aqui ele mostra um templatezinho. Aqui em cima tem o nome do projeto, da lista, se vai enviar para a lista inteira ou não, número de limite, URL de redirecionamento e registrar os respondentes. Então, aqui, ele é essa forma de fazer o disparo também para uma listagem, para um CRM, só que de forma mais automática. E, por fim, tem o coletor embedded, que ele vai ficar anexado a um site. Por exemplo, eu estou lá no site de financiamentos, e lá no final ele vai ter como se fosse um coletor integrado para direcionar o respondente para uma pesquisa. Então, clique aqui para responder uma pesquisa. Então, ele é um link atrelado a um site. Ele fica lá como uma seleção dentro do site para que as pessoas sejam direcionadas para a pesquisa. E aí, após a gente falar da aba de disparo, a gente vai vir na aba de resultados. E é aqui que todos os resultados da pesquisa, de todas as pesquisas, vão ser contemplados. Para facilitar a visualização, eu vou pegar um questionário já pronto e vou mostrar para vocês como esses resultados aparecem. Então, aqui, só para mostrar o passo a passo mais uma vez, a gente tem aqui um questionário já pronto, com respostas coletadas. O formato é o mesmo do que a gente fez anteriormente, mas ele tem mais perguntas, né, do que de fato a gente fez juntos lá no questionário. Eu vou vir aqui para a minha aba de resultados para mostrar para vocês algumas features muito legais. Então, por exemplo, ele demora um pouquinho para carregar, mas logo aparece todas as respostas. Então, aqui a gente está trabalhando com uma base de 101 respostas, ok? E aqui ele mostra todo o fluxo. Na aba aqui de Insights, ele é um gerador de insights do questionário como um todo, ou seja, ele vai reunir todos os insights de todas as perguntas e ele vai trazer os principais pontos, como se fosse um mini relatório. E vocês conseguem aqui gerar novos insights com instruções adicionais para IA e ela vai gerando algumas versões. Então, no caso aqui, são todas as versões que eu gerei. E aqui embaixo ele vai mostrar quais foram as perguntas utilizadas para isso. Também, do lado, tem a aba de filtros, que é onde a gente vai criar os filtros de análise. Então, por exemplo, quando vocês clicam em novo filtro, tem o perfil MISINS, então é gênero, idade, classe social, região, estado ou cidade, por questões, normalmente, para fazer algum filtro relacionado a alguma pergunta feita. Então, por exemplo, eu quero ver pessoas que têm Renner como a marca preferida. Então, eu venho aqui, salvo e coloco um filtro, para também facilitar a minha visualização. E aqui tem todos os filtros criados, então ele vai juntando um histórico que você pode editar ou deletar depois. E também tem por coletor. Então, normalmente tem projetos que a gente vai ter cota, vai ter leitura por perfil, por renda, por faturamento, por consumo de marca, e geralmente está aqui na aba de coletor. Então, vocês podem gerar, aqui geralmente ele vai ter um nome, então, consumidores garoto, consumidores Nestlé, e aí vocês podem vir aqui, gerar um novo filtro e ele vai ficar salvo naquela aba junto com os outros. Então, aqui é a aba de filtros, que é onde vocês vão conseguir ter essa visualização. Depois disso, a gente volta aqui para os resultados e tem a parte de exportação.
Então, é aqui que vocês vão conseguir exportar os resultados da pesquisa em PowerPoint. Então, dá para ter a visualização atual, que é como você está vendo o questionário. No caso, a gente está sem filtro aplicado, sem filtros ou com filtros selecionados. E aqui vocês podem, por exemplo, selecionar homens e mulheres e aqui aplicar os filtros e ele já vai exportar com essa visualização. Depois disso, a gente tem o Excel, colunas agregadas separadas. Aqui não tem a possibilidade de filtro. E é aqui que a gente vai ter o grande banco de dados da pesquisa, onde cada linha é uma resposta e cada coluna é uma pergunta. Então, ele vem como um grande banco de dados para fazer filtro, para fazer as análises, os cruzamentos, e é uma das formas mais usadas que a gente tem aqui na Mind. O Excel compilado, então ele vai vir uma exportação também em Excel, só que cada aba é uma pergunta com o seu determinado resultado. Então, a pergunta 1 vai ter a aba 1, pergunta 2, a aba 2. Então, lá que vocês vão conseguir ver de forma individual. O Excel avançado, ele tem uma visualização junta também, só que aqui é ideal para quem quer fazer filtros. Então, eu quero ver a base total e depois a segmentação por homens, mulheres, por classe A, B, C. Então, é aqui que vocês conseguem, é a visualização que tem com filtros. Então, aqui vocês podem escolher os filtros e fazer a exportação. E o teste estatístico, que ele também é bem similar ao Excel avançado, só que aqui ele vai ver se um grupo tem relevância estatística em relação a outra. E quando eu digo relevância estatística, eu digo, será que um grupo ele é mais frequente? Será que ele é mais, consome mais, prefere mais, utiliza mais em determinado outro grupo? Será que em homens e mulheres tem alguma preferência de marca maior em mulheres, maior em homens? E o teste estatístico ele vem para tirar essa dúvida e mostrar o teste de significância. Então, ele sempre vai mostrar uma letrinha. Então, por exemplo, o grupo A, mulheres, grupo B, homens. Se mulheres consomem mais garoto, chocolate garoto, do que homens, vai ter lá uma letrinha que tem relevância estatística em relação ao grupo de homens. Então, ela é bem legal para trazer essa significância entre os grupos que podem ser aplicados abaixo, também pela aba de filtros que a gente criou. Também tem a integração do EBM SPSS, então dá para exportar essa visualização. O Word, ele vai gerar um relatório automático sem filtro. E também tem como integrar esses dados com o Power BI, e isso também é disponível só para o plano Enterprise. Alguns pontos legais também na aba de resultados são as features por IA. Então, a gente tem aqui as respostas originais, as respostas em porcentagem e a nuvem de palavras. Então, são formas diferentes de analisar os gráficos. E aqui é muito legal que vocês podem ver que tem algumas tagzinhas geradas. E é uma feature que chama classificação por IA. No caso, eu já classifiquei as minhas tags, mas aqui vocês podem trazer instruções adicionais e ele vai codificar essas respostas abertas. No caso, como as minhas alternativas são, respostas, nomes de marca, ele vai trazer as tags assim. Mas ela é ideal para perguntas abertas que, por exemplo, envolvem muitas análises. Então, você tira aquele tempo de ter que codificar todas, porque a plataforma já vai gerar isso. Então, por exemplo, você faz uma pergunta. Por que você prefere a marca Nestlé? Porque tem qualidade, porque o preço é acessível, porque o chocolate me remete à infância. Então, a IA, ela vai ler nesse mesmo processo de classificação e vai classificar as respostas em tags. Então, ela vai ser fundamental para que vocês consigam analisar esses resultados de forma ágil e rápida e também vai classificar as respostas dentro das tags. Então, por meio das tags que vocês vão conseguir ver o que foi dito, o que foi mais relevante, o que foi mais trazido, porque ele vai agrupando. Ou vocês vão testar uma nova solução, por exemplo. Achei fácil, achei complexo, achei legal, achei diferente. Ele sempre vai gerar tags, assim como essas aqui, e aí ele vai trazer dentro aqui das tags. E vocês podem filtrar, então analisar um resultado por determinada tag. Vocês podem agrupar tags, se fizer sentido, ou criar novas tags. E aqui na aba de resultados é onde vão aparecer essas tags. E aí vocês vão poder ver que, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe de o que você acha da marca Nestlé, ele sempre vai trazer tags, já codificadas dentro das respostas. Então, facilita muito na hora da análise. E elas também estão disponíveis para exportação. E aqui do lado do nosso questionário, para perguntas fechadas, ele vem com esse gráficozinho aqui para mostrar, de fato, os resultados. Mas quando vocês clicam nessa engrenagem, ele tem algumas opções de visualização. Então, vê o gráfico em barra horizontal, o gráfico de coluna. Então, ele já vai trazer aqui embaixo. No caso, para questão de mais de 8 opções, ele não mostra. E também a visualização em radar, que é um gráfico assim. Também, a gente tem a opção de distribuição.
então, dos dados, se vai ter uma ordem de escala e como vai ser a escala do gráfico. É aqui que a gente tem, por exemplo, o top to box, o bottom to box, para ver se as duas primeiras alternativas mais respondidas e depois as duas menos respondidas, né? Para ver. Eu vou voltar aqui a minha visualização padrão para mostrar para vocês. Então, aqui dá para ver a visualização por percentual, por absoluto, a distribuição total, qual vai ser a ordem, qual o máximo, o mínimo, qual vai ser o padrão das alternativas, se crescente, se decrescente, então tudo vai refletir aqui embaixo. Vou mostrar aqui na barra horizontal também. Então, aqui, mesmo caminho, mas eu quero ver na ordem padrão. E aqui também ele vai ter o mínimo e o máximo. Então, dá para você salvar a configuração e aí a visualização vai ficar disponível dentro do gráfico. Por fim, a gente também tem uma outra feature de IA, que é o Insights por questão. Então, a gente tem o Insights do questionário como um todo, só que aqui a gente tem agora por questão. Então, ele vai pegar questão por questão e vai fazer uma análise. Então, vocês conseguem dar instruções para ele gerar filtros, por exemplo, por gênero, por idade, por classe, mas aqui ele vai buscar trazer alguns insights, né? Mesmo que todas sejam relacionadas a marcas, ele vai tentar trazer de formas diferentes. E também cruzando filtros, por exemplo. Então, aqui ele traz uma série de insights, e vai trazendo mais opções sempre. E aí dá para tirar alguns insights bem legais e bem ricos dessa feature. E aí, um ponto também legal de mostrar é uma parte mais básica do plano, mas aqui em cima vão ter as iniciais, é onde vocês vão conseguir ver o plano de vocês. Então, quantidade de usuários, respostas no mês, respostas por ano, contatos de e-mail registrados, quantos e-mails por mês, e-mails por ano de disparo, e consultas do Power BI. E aqui é onde vocês conseguem fazer a gestão dos membros da conta. Então, aqui é onde vocês podem se tornar administradores ou colaboradores. No caso, um administrador, ele pode convidar os outros. E aqui, para combinar membros, você coloca o e-mail da pessoa e se ele vai ser administrador ou colaborador. Então, ele recebe um e-mail e ele passa a ser ativo dentro do plano. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Mas, no caso de dúvidas, não deixem de procurar o seu CSM. Também dentro da plataforma, nesse balãozinho, a gente tem o chat. Então, caso tenha alguma dúvida técnica, alguma dúvida de plataforma, vocês podem perguntar aqui no chat, ou também a parte da nossa central de ajuda aqui em artigos. Então, aqui ele tem uma central de ajuda bem completa sobre tipos de pergunta, como fazer embaralhamento, para que serve cada coletor, o que significa. Então, aqui vocês conseguem pesquisar e ver o artigo. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui MaxGIF. Ele já vai trazer aqui os artigos relacionados ao tema para que eu possa ler. Então, e conseguir orientar aqui dentro da minha plataforma. Então, é aqui que vocês vão conseguir também ter uma fonte de ajuda. E é isso, pessoal. Obrigada e até o próximo módulo.